Estamos aqui de volta para esta lição, ou seja, a lição 16, aqui no canal de Vendas e Negociação. Agora estamos no terceiro capítulo. Anteriormente, nós tivemos aqui dois capítulos, que é o primeiro capítulo da lógica de vendas e negociação. Agora estamos no segundo, depois tivemos o segundo capítulo, que rentabiliza a tua habilidade. E agora nós estamos no terceiro capítulo com o tema Ciclo de Vida das Empresas. Seja bem-vindo, eu sou Adriano, diretor de vendas aqui da empresa EMH University. O que é que nós fazemos? Nós especificamente ajudamos profissionais, pessoas que querem prestar serviço, seja na sua área de trabalho ou na área de formação, alcançar mais clientes como uma forma de obter renda, mas tem dificuldade de saber como localizar um cliente, onde localizar um cliente e como negociar com eles através de um processo e habilidade de vendas e negociação. Nós estamos aqui de volta para esta lição, ou seja, a lição 16, aqui no canal de Vendas e Negociação. Aqui você vai perceber de forma bem completa, enquanto um trabalhador, enquanto um profissional dentro da tua área, conseguires ver o movimento que as empresas fazem e conseguires te antever e te colocar neste movimento. Quero antes fazer contigo aqui uma reflexão. A primeira reflexão é a seguinte, não é? Como é que surgiu o trabalho? Como é que surgiu a profissão? Não é? Anteriormente, se teu pai, no caso, ou bisavô, foi contabilista, ou melhor, contabilista no momento não, se foi artesão, foi aquele que faz cadeiras, como é que se chama, que faz com madeiras? O carpinteiro, se for marceneiro, no caso. Então, o pai era marceneiro, lá na comunidade, na aldeia, no momento local, e passava essa profissão para os filhos. E assim a profissão foi passando de geração a geração, através dessa passagem de legado. Mas como é que eles produziam? Como é que eles rentabilizavam? Produziam ali localmente os seus artigos e vendiam entre eles, comercializavam ali no meio da cidade, na aldeia, não é? E assim ia. Mas com o surgimento da era industrial, o que acontece? Chegou o homem, alguém visionário, chegou o homem, em outras palavras, o burguês, percebeu que, então, já que esse produto, essa atividade que tu fazes tem mercado, ou seja, tem pessoas que têm interesse em obter, e tu vendes isto localmente só para uma aldeia que tenha 200 a 300 pessoas, não mais do que isso, o que ele fez? Ele trouxe na era industrial a questão do trabalho, trouxe as indústrias. Então, você que era sapateiro, que fazia sapato na tua casa, agora vais passar a fazer sapato aqui dentro da indústria. Você que era um artesão lá, vais fazer aqui dentro da indústria. E atualmente isso cresceu de tamanha forma que nós temos dentro de uma empresa várias habilidades, várias funções. O contabilista, temos o arquiteto, temos muita gente dentro da estrutura empresa. Partindo do princípio, ou seja, tudo isto começou lá no início, através da habilidade, lá na época do feudalismo, naquelas eras ali históricas. E na época industrial houve esta revolução e na época contemporânea o que nós temos? Temos aqui o que nós chamamos de empresa. Temos aqui as profissões e as habilidades. Então, através deste capítulo, compreenda o ciclo de vida das empresas, você vai perceber que, primeiro, você é um artesão. Se você for um artesão, trago a palavra artesão para que isso sirva apenas como analogia. Se antigamente você já prestava o serviço dentro da tua casa, dentro do teu espaço, e fosse chamado para prestar esse serviço dentro de uma empresa, dentro de uma localidade, quer dizer que o profissional continua sendo você. Você continua a ser o mesmo profissional que exerceu a atividade lá e está exercendo aqui, só mudaste de local. Mas, se você não percebe o ciclo de vida das empresas, depois o que acontece? No final das contas, um exemplo bem recente que nós tivemos aqui foi a pandemia. Quando a pandemia surgiu, todas as empresas fecharam. Todas as empresas fecharam. E o que aconteceu? As pessoas tiveram de voltar para as casas. Muita gente voltou, ficou em casa, não tinha habilidade nem trabalho para fazer. Nesse momento foi o momento mais crítico, porque as pessoas disseram que não havia trabalho, disseram que não havia nada para prestar serviço, só que elas se esqueceram que só lhes volta, ou seja, colocaram elas de volta no terreno inicial. Se você era o contabilista lá na empresa, voltaste para casa,
dentro onde iniciou a tua profissão e ali você pode começar novamente a fazer a tua profissão, ou seja, exercer a tua profissão. Você só mudou de espaço e é esta a visão que funciona. Por quê? As empresas passam um ciclo e nesse processo de ciclo, desde a fase inicial, a fase de desenvolvimento, a fase final, novamente a fase inicial, desenvolvimento, neste ciclo a pessoa, o profissional, o profissional sofre aqui dois embates. O primeiro embate é o embate dele estar ultrapassado e o segundo embate é o embate dele estar atualizado. Quando digo ultrapassado é na seguinte forma. As empresas, quando tendem a evoluir, elas tendem a colocar novas aptidões, novos departamentos, novos setores, novos cargos, novas competências. E o profissional que observa o movimento das empresas, ele se antevê. Por isso é que muita gente desenvolve competências paralelas. Ele é contabilista, mas sabe falar inglês. É contabilista, mas ele entende de gestão. É contabilista, mas ele entende de relacionamento. Por quê? Porque ele está a antever a sua posição no movimento que a empresa está a fazer, ou as empresas fazem. E é dessa forma que você vai perceber, enquanto profissional, como antever, perceber o movimento das empresas, antever os resultados e se colocar na esquina para que esse movimento te encontre junto. E um dos primeiros pontos que nós vamos falar aqui é exatamente como você evitar uma demissão numa situação comum, profissional comum. Antevendo isso, você evita uma demissão. Como é que acontece um processo de demissão? Normalmente, as empresas não demitem funcionário algum. As empresas não demitem trabalhador algum. Ou seja, os profissionais é que se deixam de atualizar com o passar do tempo e acompanhar a pedalada das empresas. Primeiro ponto, não é? Imagina, vamos abrir aqui um restaurante. No primeiro momento, o que é que nós vamos fazer? Vamos ter muita gente a trabalhar ali, a servir as mesas, a servir os pratos, né? A servir os pratos e tal. E depois de um tempo, agora nós vamos ter que fazer delivery, né? Vamos deixar de entregar só aqui no espaço local, mas também vamos entregar para outras pessoas em outras localidades. O que é que vai exigir? Vai exigir uma competência a mais para aquela pessoa, o garçom, que simplesmente atendia ali. Agora ele vai ter que ser muito mais ágil, muito mais flexível para conseguir fazer esse delivery, ou seja, uma entrega fora da zona de circunscrição. E assim vai crescendo, vai atualizando. O que é que acontece? Tem profissionais que ficam paralisados, simplesmente ficam ali como garçons, enquanto eles têm a possibilidade de ver o crescimento ao seu todo, ou seja, de encarar o business a 360 graus. O que é que eu estou a dizer aqui? Se tu és um secretário lá na empresa, se tu és uma pessoa que lida com o cliente, se tu és um assistente ou atendente ou mesmo um diretor de departamento, você não pode encarar essa função como sendo a tua joia da coroa. O que você tem que fazer é encarar essa função como o trampolim para atingir outras zonas. A pergunta é, qual funcionário ou qual profissional não gostaria de ter ações numa empresa que trabalha? Qual profissional não gostaria de ter participações num determinado, uma participação na Apple? Ou seja, esse é um segundo jogo. Você deixa de jogar o jogo do salário e passa a jogar o jogo do lucro, o jogo de ter equity, participação sobre o valor completo. Mas é necessário que tu mudes de visão e mudes de ângulo para conseguires fazer essa antecipação. Então, são esses movimentos que as empresas fazem. E enquanto profissional, se tu não dominas o movimento das empresas, mais tarde ou mais cedo acabas por ser engolido. Vou te dar aqui exemplos práticos. Ainda não começamos o conteúdo, mas ele já está bem profundo, está bem denso. Isso é apenas uma introdução. É só uma introdução do que nós vamos falar aqui no ciclo de vida das empresas. Vou dar aqui um exemplo de empresas consolidadas no mercado. Empresas consolidadas no mercado que cresceram até um determinado nível, atingiram o ápice, mas depois tiveram que passar pelos princípios que nós vamos apresentar aqui. Primeiro exemplo, Banco BPC. Antigamente, quem é que não gostava de trabalhar, quem não ansiava em trabalhar no BPC? Muita gente, todo mundo queria trabalhar ali no BPC. A empresa bateu, chegou um tempo a atingir o limite, o que ela disse? Demissão em massa. Despediu muita gente. Outra empresa, TAG. Temos exemplos, e isso até foi bem polêmico, né? Passou ali em toda a TV. Funcionários, a empresa bateu, depois chegou a ter um tempo, teve que fazer uma demissão em massa.
E o que aconteceu? As pessoas foram. Outro exemplo, a Sonlis, a empresa Sonlis, ligada à Sonangol, passou pelo mesmo processo. E temos empresas privadas aqui que ainda no princípio deste ano fizeram demissões em massas, que não importa referenciar aqui. Vamos citar esses casos públicos. O que acontece? Tu achas que o funcionário que estava aqui, o profissional, no caso, que estava aqui na TAG, ele nunca, se ele antevisse esse movimento, se ele percebesse o movimento que a empresa estava a fazer, será que não poderia antever um resultado? Será que não poderia mudar de faixa, mudar de linha? É claro que poderia fazer essa mudança. A mesma coisa acontece para os daqui e os daqui. Das entrevistas que tenho tido aqui em vendas e negociação, porque nós lidamos, ou seja, o produto que nós oferecemos aqui é vendas, é habilidade especificamente para você contornar toda essa situação. Profissionais que dizem, depois de passarem por um período de caos, não tiveram como se reerguer. Outros conseguiram se reerguer porque tiveram uma habilidade ou capacidades extras, no caso. Então, o ponto é, perceba o ciclo de vida das empresas e, enquanto profissional, aprenda a se recolocar e a se posicionar no caminho certo. Quando te colocas no caminho e na posição certa, desenvolves competências paralelas, atreladas, no final das contas, você se tornará, se for numa empresa privada, acabarás por se tornar um acionista ou mesmo acabarás por comprar aquela própria empresa. Deixa de ser um simples funcionário, um simples trabalhador com visão local e passa a ter uma visão global. Mas isso tudo passa primeiro por acesso à informação, passa por acesso a conhecimento. E é esse conhecimento, é essa informação que agora você vai ter aqui, neste capítulo de venda, de perceberes o ciclo de vida das empresas, vais ter aqui nesse terceiro capítulo que nós vamos fazer questão de tu perceberes diretamente e desvendarmos, afinal, isto. Então, meu caro, foi um aspecto introdutório do que nós vamos falar nesse capítulo. Partilhe esse vídeo com os teus colegas, com os teus amigos, aquele colega de trabalho, aquele profissional que tem uma determinada habilidade. Partilha com ele este vídeo que vai ajudar ele a mudar a visão, que é o que nós queremos aqui. E com a mudança de visão vem a mudança de ação, com a mudança de ação vem a mudança de resultado. Desejo a ti continuação de um bom dia.